Fala pessoal, dando continuidade à nossa saga da Noite Mais Densa, trago para vocês hoje a história de número 0, né, onde começa. Lembrando que o vídeo anterior era a Noite Mais Densa, a origem do Mão Negra. E agora nós começamos com o número 0, já com essa capa aí maravilhosa do nosso brasileiríssimo Ivan Reis, escrita por Geoff Johns, né? Vamos lá. A história começa com uma narrativa onde nós observamos claramente que é Hal Jordan que está falando, que ele diz que quando recebeu o anel de um alienígena, onde tudo mudou a vida dele, né, e por causa das cores e o início, nós vemos aí uma escuridão e uma luz verde iniciando todo o processo, só que essa explosão é verde e dela saem outras luzes, e ele faz uma referência logo, obviamente, ao livro de Gênesis, quando se haja luz, e tudo começou quando ele era criança, que ele aprendeu sobre as cores ainda, né? Quando ele faz até uma brincadeira com as iniciais, né? De verde, laranja, amarelo, vermelho, azul, anil e violeta, que ele faz até a brincadeira com essas letras aí. E na sequência, nós vemos duas lápides, uma que estamos mais acostumados a ver, que é a lápide de Thomas Wayne e Martha Wayne, e a outra, a que nós nunca gostaríamos de ver, nem em sonhos, que é a lápide de Bruce Wayne. Em seguida nós temos essa contracapa da Noite Mais Densa, onde está Hal Jordan de frente às duas lápides dos pais de Bruce, e nós temos o subtítulo aí, e nós nos tornamos a morte. Na sequência nós vemos aí Hal Jordan visivelmente abalado ainda, com está diante da lápide do cérebro da Liga da Justiça, um dos maiores heróis que já existiram. E ele começa a ter lembranças dessa convivência com Batman na Liga da Justiça, né? Alguns contratempos ali, algumas discussões, mas Batman, com quem Batman não discutia, né? Com quem ele não tinha uma discordância de alguma coisa sobre estratégia ou sobre comportamentos, enfim. É o morcego, todos nós sabemos quem é. Ainda na mesma página nós temos essa imagem trágica do morcego nos braços do Homem de Aço sendo carregado. Só o esqueleto dele ali depois de ter sido quase que totalmente desintegrado pelos raios ômegas de Darkseid. E enquanto a Lanterna lamenta a morte de seu amigo, ele ouve o seu nome. É o Flash, e já chega dizendo para o Lanterna Verde que não tem muito tempo. Tem ouvido o rádio da polícia no seu traje e a cidade está uma loucura. Sem o bate-sinal no céu, os bandidos estão se sentindo à vontade para fazer o que quer. Flash até fica um pouco surpreso de ver que não tem ninguém, só vê o Lanterna lá, ele diz, é isso, não tem discurso, não tem funeral, e ele diz que foi além de ser um desejo, né, de Bruce Wayne, Alfred também, e havia dito que o público ainda não estava sabendo da morte de Bruce Wayne, então eles estavam escondendo ainda, e Robin também não acreditava que Batman estava morto. E Flash até comenta sobre Dick Grayson, né, e na verdade Hal diz que o novo Robin agora é Tim Drake, e começa a explicar a ele o que aconteceu quando ele esteve preso na força de aceleração e o que acontece, tudo o que houve no tempo que ele esteve fora. Além de falar, ele começa a mostrar ao Flash toda a imagem do que havia acontecido, de cidades gorilas, com gorilas inteligentíssimas, entre outras coisas, né, o agente do futuro, do passado, e ele começa a mostrar com o anel o que aconteceu. Obviamente ele está se referindo à saga de Crise nas Infinitas Terras. Na sequência nós vemos ele continua falando para Flash de que o mundo estava todo mudado, tudo havia estado diferente, de que nada do que ele conhecia era mais como ele pensava, que a Liga da Justiça não era mais tão intocável, e o próprio Aquaman havia morrido, e surgiu um boato de que ele retornaria à guerra contra o Darkseid, mas foi só um boato. O Flash percebe que o Lanterna está um pouco para baixo e tenta animar ele, dizendo que no trabalho que eles têm as coisas não são bem assim, ele já reviveu, Clark já reviveu, o próprio Oliver Queen já reviveu, e o Lanterna ainda insiste, dizendo que mas o pai dele continua morto, mas a mãe do Flash continua morta, então por mais que se deseje, eles não conseguem mudar isso. E Flash continua falando de que tem alguma coisa errada, que ele sente que tem uma porta aberta com um poder maior, né, e que se existe alguma escapatória, o Batman está planejando, já tem planejado essa escapatória para levantar a moral um pouco do Lanterna, que está muito baixo astral ali ainda. Na sequência nós vemos a Liga da Justiça lutando contra o Amazo, provavelmente mais uma das lembranças que Hal está tendo enquanto fala com Barry, e nesse momento ele cria mais um construtor para mostrar a Barry como o Batman morreu. E literalmente como um portador de má notícias, Hal Jordan continua dizendo a Barry o que aconteceu com John, o caçador marciano, que foi perseguido e assassinado por lacaios de Darkseid, e que John foi enterrado em Marte e que lá ficou o coração e a alma da Liga da Justiça.
Hal continua dizendo, conversando com Barry, que não tinha aquela amizade que Barry tinha com ele, porque ele não discutia sobre crimes, sobre análise de processo do sistema criminal, enfim, tudo que Barry conversava com o Batman, mas que eram amizades diferentes, que os dois, na verdade, tinham o mesmo problema, assim, de perda de pais, né? Muito jovens, muito novos, e que chegam até um momento engraçado em que Hal diz que não teve problemas, não teve sequelas, e o Batman fale por si mesmo. É nesse momento que, usando suas habilidades, cada um sai rapidamente do cemitério. O que eles não percebem é que eles estavam sendo observados.